Olá, amigos, olá, amigas. Estamos iniciando o nosso Economia e Desenvolvimento desta semana, uma semana importante aí, na final de semana que vem. Estaremos aí elegendo o nosso presidente, que vai, afinal de contas, comandar os rumos deste país nos próximos 4 anos. É importante lembrar, né, que nós temos que valorizar o voto. E quando eu digo valorizar o voto, é também ter uma visão de país, uma visão de mundo até, né? O mundo todo hoje precisa que o Brasil tenha uma condição econômica fortalecida, seja uma economia pujante, como está sendo, né? Nosso agronegócio hoje alimenta mais de 1 bilhão de pessoas, além de que alimenta a população brasileira. Evidentemente que as reformas precisam acontecer no Brasil para que mais e mais brasileiros possam também deixar a linha da pobreza, que fome não é aquilo que está dizendo aí que exista no país, mas existem áreas, né? Existem bolsões de pobreza que precisam ser erradicados. Isso só se erradica através do desenvolvimento econômico, da criação de empregos, criação de renda e, sobretudo, de incentivo ao agronegócio. Então, precisamos ver muito bem a opção que vamos escolher no dia 30 agora de outubro, porque disso aí vai resultar a nação que nós queremos construir ou continuar construindo ou reconstruindo. Uma nação forte, pujante e, sobretudo, que nos garanta os valores que nós temos da sociedade ocidental, que vem lá de atrás da Grécia Antiga, né, os valores de família, da ética, da moralidade, e não vote naquele candidato, é importante dizer isso, e não vote naquele candidato que tem a sua ficha suja. Eu me lembro que em 2010, há 12 anos, foi criada a lei da ficha limpa. E essa lei da ficha limpa foi muito elogiada pelos países mais desenvolvidos do mundo. Depois, inclusive, a própria Itália reconheceu essa condição, né? A Itália lá daquelas mãos sujas, né? Lembra aquela ficha que a Itália demonstrou para o mundo, né? Todo aquele processo todo que acabou envolvendo a corrupção na Itália. E os próprios italianos reconheceram esta validade e a qualidade da lei da ficha limpa introduzida no Brasil em 2010. E vejam bem, de lá para cá, muita coisa aconteceu e nós temos que levar em conta, então, o candidato que tenha a ficha limpa e, sobretudo, tenha um projeto para o Brasil ser uma grande nação, manter os valores e as liberdades individuais e de opinião e de expressão que estão já comprometidas. Já não temos isso aí no Brasil, então vamos lutar para que isso aconteça. Vamos agora ao espaço, então, inicial do programa, que é o nosso Momento Empresarial. E aí, Giovanni, como é que está, meu amigo? Eu estou bem, o senhor como é que está, Silvio Lopes? Teu time está bem, né? Vice-campeão, né? Vai ser vice-campeão do Brasil. Então, né, infelizmente a direção do Inter acordou tarde, não é? Porque nós, durante essa gestão dessa direção ali, sofremos diversos baques ali com o time, né? Não conseguimos, veja só, ganhar um gauchão do Grêmio da segunda divisão, que está com um time lamentável, né? Mas aí com a contratação do Mano Menezes e da comissão técnica deu uma melhorada no time. Eu acho que agora, daqui para frente, eu acho que se não mudar isso aí, o time vai seguir a senda de vitórias, que consta inclusive no hino do clube, não é? Pelo menos tem que ganhar o gauchão ano que vem, né? Pelo menos essa é um sonho, né? Ganhar o gauchão ano que vem, pelo menos. Mas o Inter realmente, apesar de não ter um time de elevada qualidade, é um time médio, né? E que conseguiu, através não só da garra, mas através do incentivo da sua torcida no Beira-Rio, conseguiu chegar ao vice-campeonato, que é uma grande vitória, porque afinal de contas, né, nós sabemos que o Internacional, como tu me disseste aí mesmo, lá atrás, estava com uma situação muito delicada, pendente até inclusive a ser rebaixado também, como foi o Grêmio, mas conseguiu se recuperar. E acho que o vice-campeonato fica muito bem para o Internacional, que já garante a Libertadores da América o ano que vem, vai ser um grande ano para o Internacional. Parabéns para o teu time, então. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da empresarial. Nós temos aí a questão da tributação dos incentivos fiscais. Ora, o governo dá incentivos fiscais exatamente para desonerar as empresas, para que elas possam, né, desafogadamente, mais com liberdade, com recurso financeiro, fazer a sua operação no mercado. E agora a tributação dos incentivos fiscais. Não é um paradoxo isso? É um paradoxo, né? Realmente, primeiramente, uma satisfação estar participando do seu programa, estar conversando aqui com os telespectadores, não é? A questão dos incentivos fiscais, ela é um tanto quanto controversa, não é? Especialmente porque, via de regra, a União quer abocanhar, né, a tributação derivada desses ingressos, né, de ingressos financeiros, né, para essas empresas, né? O que acontece, Silvio Lopes? Tu imagina o seguinte, uma determinada região, um determinado estado,
pretende dar condições para que uma grande empresa se instale ali em determinado local. E para atrair essa empresa, então, esse Estado da Federação concede ali algum crédito fiscal presumido, né, do ICMS, né, que o ICMS é um imposto estadual, então ele pode ali, de certa forma, dispor, né, dessa arrecadação e concede um incentivo fiscal para que essa empresa venha para esse Estado, para esse município, não é? E ali, através dela, fomente a economia daquele município, a criação de empregos, a geração de riquezas, não é? Muito bem, então a empresa vem, ela recebe esse incentivo fiscal do Estado e a Receita Federal, a União, pretende abocanhar, né, parte desse incentivo fiscal. O senhor acha isso, que isso não fere o Pacto Federativo? Com certeza, né? Me parece que sim, não é? Então, esse assunto, ele é polêmico, né? Muitas discussões são travadas em face dessa questão e foi parar no Tribunal de Justiça, no Superior Tribunal de Justiça, né? Lá em Brasília, né? Onde o Superior Tribunal de Justiça antes tinha algumas decisões contrárias às empresas, não é? Mas, recentemente, houve um julgado favorável às empresas, né? No sentido de que esses incentivos, né, dados para as empresas através de redução, de isenção do ICMS ou até mesmo de crédito fiscal presumido, ele fica, então, fora, né, do âmbito de incidência do imposto de renda, né? Vale dizer, então, que essas empresas elas precisam, né, segundo, inclusive, consta dessa recente decisão, foi uma decisão lavrada no dia 3 de outubro de 2022, agora faz questão de uma semana. 20 e poucos dias, faz 20 e poucos dias, né? O ministro relator é o Campbell Marques, não é? Se o telespectador tiver curiosidade, pode entrar no site do STJ, digitar lá, o processo é 196-8755, oriundo do Paraná, né? Então, o que os ministros, né, através desse acordo, decidiram, né? Que os incentivos fiscais conferidos pelos estados às empresas estão fora, né, do âmbito de incidência do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro líquido, né? Mas, dentre o que está disposto aqui nesse acórdão, né, tem um elemento contábil, né? Tem um elemento contábil que eu julgo importante a gente trazer aqui, né, para os senhores. Qual é o elemento contábil? As autoridades contábeis, né, que regulamentam a atividade contábil, elas orientam que os contadores classifiquem contabilmente essas subvenções, né, esses incentivos fiscais como receita, né, como receita dentro da demonstração do resultado do exercício. Pois bem, dentro da demonstração do resultado do exercício, consta ali como receita o faturamento, né? E o faturamento, o gestor, ele tem uma livre disposição sobre o faturamento, perfeito? E a demonstração do resultado do exercício tem lá o lucro líquido, que é representado pela subtração das receitas, impostos, custos e despesas. Aí nós temos lá a demonstração do resultado do exercício. E, em tese, o lucro auferido pelas empresas pode ser objeto da distribuição dos dividendos, perfeito? O que acontece? Acontece que se a subvenção, né, se o incentivo fiscal for contabilizado dentro da demonstração do resultado do exercício, e se a empresa oferir lucro, né, essa demonstração do resultado do exercício pode servir, a contribuição que essa subvenção pública teve na demonstração do resultado do exercício, pode conferir a essa empresa o direito de distribuir dividendos sobre essa subvenção. E aí não está certo, né? Porque a subvenção pública, ela tem uma destinação vinculada, né, que é exatamente o fomento ao desenvolvimento, via de regra, ao desenvolvimento daquela localidade, né? Então, o que estabeleceu o Superior Tribunal de Justiça, até inclusive diferentemente do que algumas autoridades contábeis? Estabeleceu que essa subvenção, que esse incentivo, não transite pela demonstração do resultado do exercício, mas sim que seja contabilizado diretamente no patrimônio líquido dentro do grupo de reservas de lucros, né? Que esse valor seja reservado, né, para o patrimônio da empresa, né? E não transite lá na demonstração do resultado do exercício.
Então, eu aqui, né, como contador, eu sugiro, né, para os colegas, né, que eventualmente tenham esse tipo de situação aí nas suas empresas, que abram dentro das reservas de lucros uma subconta, né, dentro da reserva de lucro chamada de incentivo fiscal, né, e que essa subvenção seja contabilizada ali, né, até mesmo para implementar as condicionantes prescritas nesse recente acordo do Tribunal de Justiça, né, para evitar que daqui a pouco, se o contador eventualmente venha contabilizar isso como receita, né, em homenagem à observância lá do que o Conselho Federal de Contabilidade determina, pode acontecer da Receita Federal pedir que se ofereça tributação, a empresa contestar o oferecimento da tributação, tendo por base esse acordo do Superior Tribunal de Justiça, e por causa desse procedimento contábil acabar perdendo a ação, né? E aí quem é que vai ser o responsável? O colega. A corda pode acabar estourando do lado mais fraco, né? Então, sugiro para os colegas que façam a contabilização conforme esse acordo do Superior Tribunal de Justiça, direto no patrimônio líquido, exatamente para reservar, para preservar essa quantia, não é? Para evitar que sobre essa quantia haja distribuição de lucros e dividendos. Perfeito, eu acho muito bem explicado e é importante ressaltar, eu sempre ressalto isso, a importância fundamental do contador, que ele seja ouvido, que ele seja, enfim, uma pessoa que vá nesses meandros da legislação, porque pode comprometer, de certa maneira, a própria empresa depois, né? Giovanni, um grande abraço, uma boa semana. Uma boa semana. E até a próxima. Até a próxima.